Bem-vindos ao NICE Webcast, uma das iniciativas da NICE Mulheres Empreendedoras. A missão da NICE Mulheres Empreendedoras nasce do forte sentimento de construir uma comunidade de líderes únicas e confiantes. A NICE acredita que o maior poder de mudança acontece quando uma comunidade descobre o que é importante. E para a NICE, o importante é construir uma comunidade onde todas as mulheres possam seguir as suas aspirações, no empreendedorismo, na liderança e na vida. O meu nome é Vera Margarida Cunha e tenho o privilégio de conduzir este NICE Webcast, que nos dá a conhecer mulheres. Mulheres que generosamente partilham connosco as suas vidas, experiências, desafios e aprendizagens. Mas antes de passarmos a conhecer a nossa convidada de hoje, ficamos com um Minuto NICE. Informação que precisamos saber. Segundo o relatório The Business Case for Change, da Women in Business, as empresas que têm uma cultura de negócio inclusiva têm uma probabilidade de aumentarem a criatividade, a inovação e a abertura em 59,1%. A nossa convidada de hoje é doutorada em Economia, na área da inovação e do crescimento económico pela Universidade de Nice, em França, e com o programa de doutoramento académico em Governação, Conhecimento e Inovação na Universidade de Coimbra, em Portugal. Atualmente é gestora de Ciência e Tecnologia no Instituto de Investigação da Floresta e Papel, RAIZ, parte da The Navigator Company, trabalhando nos domínios da valorização do conhecimento e da avaliação do impacto da inovação, onde é autora de uma patente, é gestora do projeto Impactos, um projeto de IDT em copromoção da Universidade com a indústria, que reúne mais de 180 recursos humanos, cientistas de diversas academias nacionais, institutos europeus e engenheiros técnicos da indústria. Assume ainda a Coordenação Geral e de Inovação da Floresta do Saber, financiado pela Fundação Carlos Gulbenkian e recentemente reconhecido pela Unesco Portugal. Um projeto de literacia da floresta para a alteração de padrões de comportamento das gerações do futuro, inspirado em boas práticas nórdicas. É também responsável pela certificação europeia do RAIZ como Business Innovation Center. Tem vindo a desenhar e a dinamizar diversos programas de co-criação e valorização de conhecimento entre os diferentes atores de inovação no domínio da bioeconomia florestal, circular e digital. O mais recente a decorrer no atual momento. É júri especialista convidada no European Innovation Council, em Bruxelas, e editou um livro na Palgrave Studies com os autores da Teoria de Inovação das 4 Hélices. Livro apresentado na Assembleia da República em 2017. E no meio de tudo isto, tem ainda tempo para ser nossa convidada hoje. Hoje temos o prazer de receber Sara Monteiro. Sara, muito obrigada por ter aceitado este nosso convite. Bom dia, Vera. Obrigada. Eu é que agradeço, fico muito lisonjeada com o vosso convite e aproveito para felicitar este projeto com uma missão tão nobre. Sara, entrando diretamente na nossa entrevista, em que momento sentiu na sua vida e no seu percurso profissional que ser mulher fez ou faz a diferença? Bom, na minha vida pessoal senti logo desde muito cedo, porque fui a única, fui e sou a única filha de 3 e como tal senti logo essa diferença, mas devo dizer pela positiva, já que fui a primeira a fazer muita coisa cá em casa. No entanto, a família, a educação recebida da minha família foi uma educação baseada em iguais direitos e iguais deveres face aos meus irmãos, assente numa educação baseada na confiança, na total liberação e liberdade de pensamento e como tal, portanto, ser mulher face aos meus irmãos foi uma relação vivida com um grande sentido de equidade daquilo que é a paridade de géneros. Sendo também filha, a única irmã, senti sempre muito protegida e respeitada pelos meus irmãos. Aliás, são sentimentos recíprocos, uma convivência muito saudável, que perdura no tempo e, portanto,
aqui em casa vive-se, de facto, justiça em termos de equidade de géneros. No que se refere à vida profissional, não houve nunca nada que me tenha marcado, pelo menos de forma profunda. O que denoto muito é muitas vezes ser a única mulher em diversos fóruns de trabalho. Não é algo que me intimide, é uma constatação que faço, mas nesses momentos também, quer dizer, sou profissional, é assim que gosto de ser tratada e exerço as minhas funções com o sentido de missão, de responsabilidade, de determinação e tento sempre ter uma voz ativa assente na melhor arma que todos temos, que é o conhecimento. O conhecimento que também se vai construindo à medida que vamos evoluindo, e esse lado de assumir que se é uma profissional para lá de ser mulher ou homem é também claramente muito importante. Embora, como a Sara dizia, às vezes ainda se sinta que ser-se a única se destaca. É um destaque, não é? Que não necessariamente. Exatamente. Sara, a área do empreendedorismo é uma das suas áreas de interesse também. Fala-nos um bocadinho sobre esta área, a forma como olha para o empreendedorismo e como ele pode fazer a diferença na vida das sociedades. De facto, o empreendedorismo já é uma caminhada muito longa, eu diria que datada dos anos 90, finais de anos 90, enquanto estudante de Erasmus, em que tive a sorte de estudar num grande polo, um dos polos mais dinâmicos na altura da Europa, no domínio do empreendedorismo, Sofia Antípolis, e os estudantes de Erasmus acompanharam de muito próximo aquela dinâmica de Sofia Antípolis. Fiquei apaixonada pela história do seu visionário, o Pierre Lafitte, que faleceu há menos de um ano, mas que foi de facto um visionário e que transformou aquele território num grande polo dinâmico de inovação, de empreendedorismo, de ciência, de conhecimento. Essa fase lembro-me de ter uma grande paixão pelos estudos dos distritos industriais, dos clusters mais tarde. Acompanhei de perto também no sul de França o início dos polos de competitividade. E, portanto, todas estas dinâmicas foram criando alguma paixão, ainda que não fosse enquanto profissional, mas enquanto estudante. Recordo-me também, nessa fase, de termos tido um papel muito ativo na Cimeira de Nice, que foi talvez o despertar para a Europa, para a questão das políticas, a participação na discussão das temáticas junto da Europa e das políticas europeias. Tivemos uma intervenção muito interessante e que também despertou um certo interesse que depois mais tarde se vem a concretizar enquanto profissional. Enquanto profissional, eu diria que há 3 momentos que marcam depois esta paixão pelo empreendedorismo, ainda que tenha feito, após a licenciatura de Economia, o mestrado em Finanças Internacionais e trabalhei sobre o desenvolvimento económico e sobre os modelos integrados do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, e a minha experiência profissional acaba por se iniciar na indústria automóvel como auditora de controle interno. É por meados de 2004 que decido regressar à minha região, na região centro, e para dinamizar conjuntamente um projeto que estava pensado, idealizado entre 2 universidades, a Universidade de Coimbra e a Universidade de Aveiro, e que pretendia dinamizar uma região de conhecimento, dinamizando também o empreendedorismo inovador e de base tecnológica. Portanto, aí inicia, portanto, a minha experiência profissional neste domínio, que foi uma experiência rica, duradoura, e que ainda hoje tem um reflexo na nossa região, com o conhecido Biocanto Parque, o Parque de Biotecnologia, que nós temos em Portugal. Mais tarde integro o Instituto Pedro Nunes, uma incubadora mundialmente reconhecida, com a coordenação de um projeto mais direcionado para o apoio de empresas que tinham passado aquela fase dos 3 anos de startups e que iniciavam agora a fase de aceleração, crescimento, internacionalização. Foi muito gratificante, uma experiência muito rica. Trabalhei com vários programas de aceleração europeus e internacionais, e acabo mesmo por lecionar na universidade a estudantes de mestrado esta área da internacionalização dos negócios.
Mais tarde, também tenho uma experiência muito diferente, também muito gratificante, mais setorial, como diretora executiva da Associação Portuguesa de Bioindústria, onde tive a sorte de desenvolver com os meus pares a Estratégia Nacional da Biotecnologia para Portugal, que mereceu um prémio, que representámos Portugal em Budapeste na altura com essa estratégia nacional. E, sobretudo, aquilo que mais me marcou foi o trabalho com empreendedoras, mulheres empreendedoras, porque é um setor dominado por muitas mulheres altamente qualificadas, que além da qualificação em ciência, tinham muitas competências de gestão, o que me surpreendeu. E, portanto, foi um setor muito interessante de trabalhar nesta área do empreendedorismo. Todas estas experiências, portanto, eu diria que são 4 momentos que me marcam muito esta minha experiência, esta paixão pelo empreendedorismo, foi sempre feito por um caminho que eu acho que não deve ser dissociado da experiência prática, que foi o caminho do conhecimento. Portanto, senti-me sempre mais capaz de dar um apoio nestas diversas áreas, foram sempre trabalhadas, portanto, o empreendedorismo sempre em dinâmicas de desenvolvimento territorial, desenvolvimento setorial, não só o empreendedorismo per si, mas foram sempre acompanhadas por um caminho também de construção na área do conhecimento. Portanto, fui acumulando algumas pós-graduações, alguns cursos avançados, o doutoramento, enfim, foram basicamente isso. E tem algum segredo, Sara, para conseguir fazer isso tudo assim de repente e sempre num caminho de crescimento e conseguindo trabalhar o conhecimento com a implementação destes projetos, trabalhando-os a nível nacional e internacional, tem que ter algum segredo? Pois é algo que está dentro das próprias pessoas, portanto, esta dinâmica é necessária para uma realização pessoal como pessoa no todo. Nem sempre é simples, nós sabemos, mas é o que me faz feliz e, de facto, é algo que tem que ser, pronto, eu julgo que tem que ser, portanto, é assim a minha visão da vida. Portanto, enfim. Sara, voltando aqui à questão do empreendedorismo, a sua perspectiva, então, ou pelo menos nos setores onde se trabalhou, acha que existe igual predisposição dos homens e das mulheres para o empreendedorismo? Ou tem a ver com os setores onde trabalhou, tem a ver com exatamente haver essa predisposição igual? Como é que é a sua visão sobre a noção de empreendedorismo e género? A minha experiência mostrou-me que há bons empreendedores homens e há bons empreendedores mulheres. Há características essenciais que nós identificamos quando falamos com os empreendedores e essas características têm que lá estar. Uma grande honestidade, um grande sentido de resiliência, persistência, um sonho que não é cego, uma vontade de arriscar, conhecendo que há risco, mas não tendo medo de arriscar. Há determinadas o carisma, a melhor ideia do mundo assenta em conhecimento, muito conhecimento e muito trabalho, e, portanto, são características que nós identificamos quando falamos com os empreendedores e elas encontram-se tanto nos homens como nas mulheres. E tive a sorte de identificar ao longo da minha vida grandes empreendedores que pensei, vais sair daqui, vais conseguir, vais muitas vezes contornando, alinhando estratégias, mas vais conseguir e constatei que sim, conseguiram e algumas das empresas são unicórnios hoje e portanto não me enganei. Quanto às mulheres, o que é que eu acho? Acho que as mulheres têm mais capacidade de fazer mais coisas e assumir mais papéis ao mesmo tempo do que os homens. É um facto, todos sabemos disso. Isso porque a vida assim o obriga, não é? A nossa vida como mulheres implica que as mulheres sejam mais pragmáticas, talvez, e mais resilientes. E talvez com uma diferente inteligência emocional.
Em termos de setores, também encontrei diferenças, efetivamente. Todas elas, eu não posso dizer, uns setores têm diferenças mais complicadas, não é essa a questão. Há setores mais difíceis, a biotecnologia tem um time to market muito longo, necessita de muita investigação, de muita resiliência. Às vezes questionávamos se era por isso que tínhamos lá mais mulheres, não é? Porque nós somos mais resilientes. Mas excelentes empreendedoras que encontrei nesses domínios, como encontrei nas áreas das tecnologias de informação e comunicação, como noutras áreas. São distintas, áreas distintas, comportamentos distintos, evidentemente, mas aquelas características básicas têm que lá estar. Independentemente de ser homem ou mulher, não é? Evidentemente. Depois a diferença. Neste mundo do empreendedorismo, e tendo em conta também a sua experiência larga, ampla e de muito conhecimento de muitas pessoas, que conselhos é que acha que podemos dar às mulheres no mundo do empreendedorismo para que efetivamente se mantenham e que consigam bons resultados? O primeiro conselho é nunca desistam, não se deixem intimidar por nada. Ousem sonhar, inovar, usem a vossa inteligência emocional, porque ser mulher é ter esse superpoder e, portanto, sejam livres. Sara, tem muita experiência também na área da ciência e da tecnologia, já partilhou aqui um pouco connosco como é que foi o seu percurso nesta área. E relativamente a esta noção de género e à importância do género, esta área da ciência e da tecnologia é ou não é um mundo em que a participação das mulheres ainda precisa de ser potenciada? Pois, ainda precisa e está a ser. Eu diria, tenho uma visão otimista dessa situação. Eu tenho trabalhado ao longo dos anos com muitas mulheres líderes de áreas tecnológicas e científicas, com algumas pioneiras em áreas tecnológicas, e quando olho 20 anos para trás, houve um caminho muito considerável que foi percorrido. Portanto, hoje temos uma realidade muito distinta daquela que era há 20 anos. E eu acho que os países, as instituições europeias, internacionais, as empresas, as próprias empresas, o Estado, estão a fazer um trabalho considerável nesta área. Projetos como o BOSS são projetos que tem que existir, evidentemente, e não nos esqueçamos que a paridade de géneros é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas e que, portanto, temos um conjunto de países que subscreveram os objetivos 50-50 em 2030, pelo que eu julgo que em 2030 vamos estar numa situação drasticamente diferente e em que estas questões não serão, graças a Deus, questões tão prementes de ser tratadas. Portanto, eu sou otimista quanto ao papel das mulheres na ciência e na tecnologia, sendo que também defendo que os outros saberes não devem ser descurados, as humanidades, as artes. Da minha experiência, tenho visto que é importante esta riqueza de saberes, portanto, a existência de facto, uma formação base forte, que seja depois enriquecida ao longo da vida com outros saberes, com outras áreas disciplinares, porque são essas áreas, ou portanto, essa riqueza que cria, que contribui para a criatividade, para o processo de inovação e para a criação de valor, que não é só o valor económico, é o valor ambiental, o valor social, com impacto. E o impacto é muito importante também. Saber o que é que queremos, onde queremos chegar. Portanto, a Sara é uma otimista, acredita claramente que estamos num bom caminho e esse caminho também está a ser acompanhado por um conjunto de medidas setoriais, governamentais, europeias, mundiais, e é assim que realmente esse caminho se constrói. Desde que começou a trabalhar nesta área, Sara, há algum tempo atrás, até hoje, que principais diferenças tem notado? Onde é que estão as maiores conquistas? O que é que hoje em dia é claramente diferente do que era no início da sua carreira? Eu julgo que há, portanto, este contato dos mais jovens, das nossas gerações do futuro, com a ciência e tecnologia é feito este contato cada vez mais cedo e ainda bem.
Portanto, há um conjunto de iniciativas, o nosso Floresta do Saber, por exemplo, que é um projeto de literacia da floresta, mas que também permite transmitir a ciência e a tecnologia que é feita no Instituto de Investigação na área da bioeconomia circular, além de que também explora um património natural e biodiverso numa quinta onde nós estamos inseridos e o património histórico. Portanto, há aqui diversas áreas que são transmitidas num processo de literacia, de capacitação dos jovens, com base no conhecimento, para que sejam atores no futuro mais participativos e que escolham as suas vocações com assentes num conhecimento que não existia provavelmente há 20 anos. Em que estes projetos eram exíguos ou estavam centrados nas grandes cidades e metrópoles. Hoje, praticamente todas as vilas e cidades do país, instituições, têm projetos abertos à sociedade civil e aos jovens que permitem esta capacitação. Essa é a segunda diferença que eu também noto, é o maior envolvimento da sociedade civil à medida que os processos de inovação são cada vez mais complexos. Nós passamos por um período mais complexo pandémico, que ainda vivemos, e nós vimos que a sociedade, para aceitar a inovação e as novas tecnologias nas vacinas, precisam de ter um conhecimento mais profundo sobre as questões. Portanto, há uma maior democracia do conhecimento, como nós chamamos na economia, e, portanto, é a nova democracia, é essa, portanto, essa é uma das grandes alterações que também tenho vindo a assistir ao longo dos tempos. E depois, a outra questão que eu também assisto e que julgo que estamos no caminho certo é que a inovação não é feita só por alguns atores, em que uns financiam a inovação, os outros produzem a inovação. Não, este conceito que eu defendo muito, que defendi enquanto tese de doutoramento, que depois acabei por ter a sorte de escrever com os autores da teoria das 4 hélices, a questão da cocriação. Somos todos atores importantes com base nas complementaridades, na criação dos processos de inovação e na criação do valor como um todo. E isso trará os resultados que ambicionamos, não é? Pensando aqui um pouquinho mais numa vertente até mais pessoal, conseguir tudo isto, como é que é a questão da conciliação da vida pessoal com a vida profissional? É sempre fácil? Quais são os maiores desafios nesta concretização e neste equilíbrio entre estas áreas que são igualmente relevantes? Pois, eu julgo que perdão, a conciliação, sobretudo quando há a maternidade, nem sempre é simples e deve ser planeada com base nas redes de suporte que temos, que geralmente está na família, deve ser planeada para evitar angústias desnecessárias. No meu caso pessoal, quando faço às vezes essa análise retrospectiva, acho que eu consegui fazer com muito sucesso, até mais sucesso do que aquilo que esperava, porque o início da minha maternidade, sou mãe de 2 filhos, marcou também um momento de grande dinamismo na minha vida profissional. Nessa altura eu tinha 2 empregos exigentes, estava a concluir a tese de doutoramento e concluí com sucesso. Fiz várias publicações de artigos, cheguei a ser professora a lecionar numa universidade, portanto, coordenei diversos projetos e consórcios, desenhei os projetos e coordenei consórcios europeus, tinha posições na Comissão Europeia que me implicavam viajar constantemente, e, portanto, olho com um sentido de concretização, porque consegui fazer isso tudo, não deixando de ser uma mãe presente, presente em todos os momentos que são necessários, dar colo, dar mimo, estar na doença, acompanhar o desenvolvimento físico, intelectual e psíquico dos meus filhos, que é sem ter um sentimento que muitas vezes encontro em muitas mulheres, um sentimento de culpa, porque acham que estão a falhar enquanto mãe por serem boas profissionais ou falham enquanto profissionais por serem boas mães. E, portanto, isto de facto tem que ser ultrapassado, é algo que tem que ser ultrapassado, que não é simples para quem não tem
a estrutura familiar ou a rede de família, que no meu caso tive, e tenho que ser muito consciente que tudo isto foi possível porque tive os meus pais, que foram muitas vezes, além de avós, pais dos meus filhos, e isso também foi algo muito positivo, porque hoje vejo, pelo sentimento que nutrem uns pelos outros, que é um sentimento muito forte, que eu admiro, que eu acho que é uma vantagem, que é um fator positivo, e portanto, basicamente. Portanto, é preciso assegurar, de alguma forma, que esse sentimento de culpa de que fala e que é tantas vezes partilhado por tantas mulheres, não tem espaço para se instalar, porque a mulher terá que ter a oportunidade de ser completa enquanto mulher, quando quer ser mãe, quando vive a maternidade e depois também enquanto profissional, sabendo que é equilibradamente que consegue também ser um ser humano completo, passa a redundância. Portanto, esse sentimento de culpa que se instala tem que ser de alguma forma depurado, tem que ser contrariado. E ultrapassado. E eu acho, Vera, que se me permite, que nós, enquanto país, temos que fazer um caminho ainda nesse sentido, em termos de políticas, em termos as empresas, as instituições, e nós como sociedade devemos todos trabalhar para permitir uma maternidade tranquila, que seja vivida com a maior tranquilidade e ao mesmo tempo permitir às mulheres que também tenham a sua vida profissional, porque há muitas mulheres para quem esta dualidade de vidas é muito importante para a sua realização como um todo. E não esquecermos que estamos todos a contribuir para um bem comum, que é a construção da nossa sociedade, uma sociedade mais bem estruturada em todos os aspectos, não é? Físicos e psíquicos. Portanto, de facto, aí nós temos que trabalhar um bocadinho mais, face a outros países que conheço, as suas políticas. Portanto, claramente para a mudança também as políticas que são implementadas fazem depois com que os resultados sejam diferentes e que a sociedade fique mais equilibrada. Talvez faça sentido aqui um pouco preocupar-nos com a liderança no feminino. A Sara acredita que existe uma liderança no feminino? Eu acredito que há uma liderança, aliás, eu encaro com igual naturalidade a liderança no feminino e a liderança no masculino. Eu geralmente conto até um episódio do meu filho mais velho que costuma dizer a mamãe é um bocadinho Maria Homem. E eu acho que todas nós devemos ser um bocadinho Maria Homens e o contrário também, os nossos maridos, o contrário, com a maior naturalidade que isso possa significar e justiça. Portanto, o exemplo que eu tive em casa e que tenho neste momento também, enquanto eu e o meu marido, e o exemplo dos meus pais, que foram duas pessoas que estiveram na direção de instituições e que se complementavam nas suas funções e respeitavam-se mutuamente e, portanto, a liderança no feminino e no masculino deve ser encarada com a mesma naturalidade e com justiça, com a justiça que isso significa, obviamente. Sara, no desígnio de conseguir uma sociedade mais equitativa, vão-se criando muitas vezes redes de mulheres que tentam ter exatamente esse objetivo, apoiar, empoderar, trazer outro tipo de competências e outro tipo de estímulo para que cada um se concretize naquilo que quer fazer. Qual é a sua visão relativamente à questão das redes de mulheres? Contribuem positivamente ou corremos o risco de elas trazerem aqui uma segregação desnecessária? Eu começaria por dizer as redes são cruciais, redes mistas, redes de homens, redes de mulheres. Eu diria que a questão das cotas ou de redes só de mulheres não deveriam ser necessárias se tudo corresse como deveria correr. Agora, se isso for essencial para ser operada uma alteração, uma mudança de cultura, de mentalidades, eu sou a primeira a subscrever a necessidade dessas redes ou dessas cotas. Porque, enfim, ainda há um caminho a percorrer, nós sabemos. Concordo com a existência de redes, elas são muito importantes, de facto.
É preciso fazer-se o que é preciso ser feito para que muitas vezes a sociedade se torne mais equitativa. E isso acontece também com alguma visibilidade que precisa ser dada ainda a algumas mulheres e homens, embora aqui o nosso foco seja muito nesta questão da equidade de género, garantindo que as mulheres têm as oportunidades que lhes são devidas. Muitas vezes precisamos também trazer aqui em destaque, precisamos dar destaque, aliás, às mulheres, que servem muitas vezes como modelos. O que é que sentem em relação a isso? Nós precisamos mesmo dar a conhecer ao mundo as mulheres que conseguiram, que concretizaram, que ultrapassaram barreiras, para que elas se constituam como modelos para as outras que ficam um bocadinho ali, às vezes com receio de o fazer. Eu julgo que os modelos são importantes, de facto, para nos inspirarem. E além de conhecermos as histórias de sucesso desses modelos, é importante também saber que esses modelos tiveram que fazer escolhas, também tiveram momentos difíceis, obstáculos, quais foram as falhas desses modelos e como é que eles conseguiram contornar para chegar onde chegaram. Portanto, acho que deve haver sempre a consciência que os caminhos fáceis não são uma opção, que o sucesso se consegue com muito trabalho e muita resiliência portanto, perceber que é possível, não é? Esses modelos transmitem essa realidade da possibilidade, apesar das dificuldades que todos temos. Sara, e agora sim, tentando não não fazer uma pergunta difícil, mas fazendo, quero partilhar connosco algum desses momentos difíceis que teve na sua vida e no seu percurso profissional, trazendo exatamente essa visão de que é claramente uma mulher de sucesso, mas claramente também terá passado aqui por momentos mais complicados ou mais desafiantes. Sim, em termos profissionais, em alguns grupos de discussão de políticas, portanto, houve alguma sensação algumas vezes de que, ou pela minha juventude, ou pelo facto de ser mulher, ou pelo facto de ser de um país mais periférico, os meus pareceres pudessem não ser ouvidos. Mas essas sensações combati-as sempre de forma com a arma mais forte que todos temos, que é estudar profundamente os dossiês, assentar os nossos pareceres em conhecimento, adquirir sensibilidade sobre as temáticas e não permitir de facto não ter uma voz ativa. Nós temos essa voz ativa, temos que nos impor, não é? Enquanto com o dever de cumprir a nossa missão. Estamos naquele fórum, é para cumprir uma missão, portanto, é assim que o faremos. E, de facto, correu bem. Das poucas vezes que isso aconteceu, e pode ter sido uma sensação minha, acabei por liderar os grupos. Portanto, uma das vezes, porque tinha, de facto, devido à minha formação, tinha, portanto, a posição mais neutra e podia conciliar ou negociar consensos e consegui fazer. Da outra vez, porque de facto dominava de tal maneira os dossiês que não houve como não liderar o grupo de trabalho e, portanto, foi marcado por algum sucesso esse percurso. Também ousei algumas vezes pensar um bocadinho de forma diferente, sobretudo durante o doutoramento, e isso muitas vezes não é tão simples quanto isso, mas também, enfim, percorri o caminho e perante a falha, uma falha, eu costumo dizer que falhei muito, muito tarde e não é bom falhar tão tarde. Portanto, as falhas muitas vezes é da forma como nós vemos não concretizarmos aquilo que tínhamos pensado inicialmente. Perante a falha ou perante uma lágrima que foi solta, eu penso sempre que ainda bem que tal aconteceu, porque de facto cheguei a um lugar onde jamais imaginaria chegar e tive um percurso tão bonito, tão fantástico, que não imaginaria se aquilo não tivesse acontecido. Portanto, aquilo acabou por ser mais uma lição, uma aprendizagem interessante na vida e que me fez chegar a um sítio fantástico. Portanto, olho sempre de uma forma muito positiva para essas dificuldades. Foram dificuldades, no fundo, de aprendizagem. Mas que foram bem-sucedidas e que... Bem-sucedidas, claro. Começou com um sentimento muito importante que às vezes é difícil também arranjar espaço para se instalar a mulher, que é o sentimento de segurança, não é? A segurança de que
estamos no sítio certo e sabemos aquilo que temos que saber e que temos as competências necessárias para assumir determinado papel. Sara, o que é que gostava de ter aprendido mais cedo relativamente à igualdade de género? Eu julgo que aprendi tudo muito cedo, pelo que eu disse, pelos exemplos e modelos que tive em casa dos meus pais. De facto, portanto, duas pessoas que tinham funções importantíssimas, que se complementavam, que se respeitavam mutuamente, uma educação que deram aos filhos com base nos mesmos direitos e nos mesmos deveres, o respeito e a admiração que eu sempre recebi dos meus irmãos. E de facto eu nunca senti que, por ser mulher tinha um tratamento menor. Tive a sorte de escolher também academias e de me cruzar com colegas que também tiveram sempre um grande respeito, mestres ou professores que me ensinaram a pensar de uma forma livre e a não desistir. Portanto, eu acho que aprendi tudo o que tinha a aprender de forma bastante cedo. Pronto. Muito bem, Sara, obrigada. Vamos passar agora à segunda parte da nossa entrevista, o momento Q&A. Preparada, Sara? Vamos lá. Qual é o livro da sua vida? O livro. Eu diria que tenho mais autores da minha vida. Eu gosto muito dos clássicos dessa Queiroz, Camilo Castelo Branco, O Seu Amor de Perdição, a Sofia de Melbreiner, a Sibila de Agostina Bessa Luís. São clássicos que li na minha tenra idade e que são intemporais. Sempre que os revisito, criam um agradável momento, porque de facto são uma escrita única. Há um livrinho que me marcou quando tinha 9, 10 anos, que me foi oferecido pela minha mãe, um livro muito antigo, que lhe tinha sido oferecido na mesma idade, sobre Pasteur, e julgo que aí marcou o início da minha paixão pela ciência e durante anos andei muito emocionada pelo facto de querer ser médica. Fui uma aluna de 19, 20, muito exigente, muito rigorosa, não permitia a falha. Aliás, um 18 era uma falha para mim, e portanto foi um percurso que esse livro provocou algum impacto e que depois culminou com um estudante de economia, mas que hoje olho como uma certa coerência, porque o facto de ter percorrido o caminho das ciências conferiu-me como economista uma sensibilidade maior na análise dos factos económicos e no trabalho que tenho vindo a desenvolver junto de pessoas da ciência e da tecnologia. Pronto, acredito que há aqui uma coerência no todo e que esse livro foi fulcral na minha vida. Depois, livros de economia e de inovação, claro, tenho imensos. Gosto muito de economistas que ousam pensar fora da caixa e, nesse sentido, gosto muito da Mariana Mazzucato, gosto muito do Piketty, o francês Piketty, e basicamente esses autores sim, gosto muito. Eu gostava da Esther Duflo, já antes dela ser Prémio Nobel, que também tem uma análise da economia muito relacionada com a experiência em laboratórios e com a ciência. Portanto, há aqui algumas pontes em comum. E depois já o livro que editei, que a Vera falou no início, que acho que foi o livro da minha vida e que resultou de um caminho de pensar também um bocadinho fora da caixa, de ousar, e que não foi um caminho linear, mas foi um caminho que culminou em sucesso. A Sara é claramente uma mulher do conhecimento, não é? Quando lhe pedem o livro da sua vida, temos um manancial deles, uma biblioteca, e engraçado, eu queria fazer esta piada. Sara, qual é a frase da sua vida? Há uma frase, e eu não a sei de cor, mas por acaso geralmente tenho aqui nos registros eu se calhar vou ler, da Simone de Beauvoir, que eu acho que é muito, muito adequada a isto que nós estamos hoje aqui a discutir, e que diz que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Gosto muito desta frase.
Qual é a mulher da sua vida? A minha mãe, seguramente, a minha mãe Maria Helena, uma mulher da ciência também, professora por vocação, e que sempre recorreu também já a modelos fora da caixa no ensino, uma mulher inteligente, pragmática, frontal, mãe de 3 filhos, uma avó, a melhor avó do mundo, uma avó-mãe, mas também a mãe da minha mãe, a minha avó, Maria Augusta, que foi uma mulher inteligente e a mais resiliente que conheci na minha vida, que enfrentou várias doenças oncológicas, mas sempre com um espírito de batalhadora e nunca desistiu. Aliás, inspirava muitas mulheres na oncologia pela sua força. E a minha avó paterna também, que teve uma vida muito curta, mas que retive dela a sua bondade, o altruísmo, a capacidade de ouvir e aconselhar, e ajudou muitas mulheres durante a sua curta vida. Eu diria que são 3 mulheres, novamente, e delas acho que herdei as minhas melhores características. E qual é a sua característica mais empreendedora? Novamente é difícil responder eu diria que a honestidade, a criatividade, a capacidade e gosto de criar redes, mas a minha melhor ou maior capacidade, e que foi a vida que me foi ajudando a construir essa capacidade, e acho que é de facto o meu ponto forte, é a resiliência, é de facto perante a falha erguer-me com mais força e seguir em frente e chegar de facto a um caminho mais longínquo. De facto, essa é uma grande capacidade. A falha para mim é encarada sempre como uma injeção de força para continuar, não desistir e fazer melhor. O sonho para um futuro próximo? O sonho para um futuro próximo é um novo livro. É um novo livro, desta vez mais direcionado para o meu país, para Portugal, sobre uma questão que é premente neste momento, que são as reformas estruturais necessárias para o nosso país. É um projeto que já está a ser pensado e desenhado com pessoas que eu gosto muito e que admiro, pessoas que têm um conhecimento científico, mas que também, na sua vida prática, tentaram aplicar in situ determinados programas e determinados modelos, porque eu acho que economia é isso mesmo, deve ser vista, analisada, implementada como se estivéssemos num laboratório e sempre de olhos numa missão maior. E, portanto, esse é o meu próximo sonho. Uma forma de encorajar as mulheres? Parafraseando a Simone de Beauvoir, eu diria, sejam sempre livres. E numa palavra, ser mulher é? Ter um superpoder. Sara, foi um gosto imenso poder conversar consigo e aprender consigo como é que é possível ter um percurso tão inspirador, tão de sucesso como o seu, mantendo sempre um pé no conhecimento e outro na resiliência, com a certeza de que nada nos deve limitar, porque cada um ou cada uma de nós deve procurar aquilo que lhe é vida, não é? E que lhe permite sentir-se bem na vida que tem para concretizar. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo e pela sua generosidade. Obrigada, Vera. Um beijinho para todas e para o vosso projeto maravilhoso, que continue sempre com essa força que tem plasmado na vossa atividade. Obrigada. Muito obrigada. Hoje tivemos connosco Sara Paulina Monteiro. Mostrou-nos que o percurso se faz com base no conhecimento, o percurso enquanto profissional, enquanto mulher, enquanto pessoa. Se queremos trazer mudança e inovação para o mundo, seja ela na área do empreendedorismo ou no nosso dia-a-dia, temos que claramente basear e assentar a nossa força no conhecimento, na procura de ganhar espaço e tempo para que a mudança possa acontecer. É um gosto acompanhar estas mulheres, é um gosto conhecê-las e dá-las a conhecer. Esperamos que tenham gostado e nós voltamos a encontrar-nos no próximo Nice Webcast.